Videocast Esfia, Diálogos Abimed. Hoje, direto de Brasília, na Welcome Saúde. Esse videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um novo modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas de Estado e uma perspectiva de longo prazo. Organizado pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, com curadoria da Abimed, a iniciativa tem apoio oficial do programa Encontros com o Futuro, promovidos pelo World Observatory, pela produtora brasileira, em parceria com o Pacto Global da ONU Brasil, PRIME, que é o Programa da ONU para Universidades de Negócio, CRA São Paulo e Aberge. A iniciativa busca promover o alinhamento entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, considerando um compromisso comum: construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor de saúde. O videocast de hoje fala sobre indústria e inovação em saúde, produzir, escalar e competir no Brasil. E hoje um convidado muitíssimo especial, Diego Eugênio Pizeta, coordenador geral das indústrias de saúde. Diego, um prazer enorme ter você aqui com a gente para discutir talvez o que seja o ponto central do futuro, a indústria da saúde no Brasil. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu, eu que agradeço o convite. E é isso, parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que essas iniciativas que visam congregar os atores e pensar o futuro, né, de uma forma que a gente consiga dar maior perenidade devido ao consenso que se consiga chegar, são muitíssimo bem-vindas e muitíssimo necessárias, né? Então, parabéns pela iniciativa. E também a iniciativa da criação do observatório, um observatório permanente, para estudar as diferentes variáveis e levar isso para o mercado, para a população. Diego, começando pelo ponto central, eh, como é que está a indústria de saúde no Brasil? Ela hoje é mais competitiva, mais dependente? Dá um big picture, quais são os setores quando a gente fala em indústria da saúde? Tá. Então, eu acho que assim, a gente lá no MDIC, né, que eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Industrial, eh, e dentro do Ministério, na Secretaria de Desenvolvimento Industrial, a SDIC, a gente tem trabalhado, quando a gente tem falado em indústria da saúde, fundamentalmente com 3 grandes segmentos, né. Um é o de IFAs, né, o de insumos farmacêuticos, o outro é o de medicamentos. E aí medicamentos sintéticos, semissintéticos, biológicos, e o de dispositivos médicos, né, que abrange tanto instrumentos, quanto equipamentos mais sofisticados, né. Então a gente teria como trabalhar mais, sei lá, intermediários de síntese, algo que vem antes, teria, mas a gente tem trabalhado com esses 3 grandes as classificações em 3 grandes segmentos: IFAs, medicamentos e dispositivos médicos, né. E aí, respondendo um pouco a tua pergunta de como é que a gente tá, né. Eu acho que isso, o Brasil ele tá numa posição intermediária, né. Assim como a indústria brasileira em geral, na saúde também, a gente ocupa uma posição intermediária. A gente tem uma produção muito relevante de medicamentos, né, principalmente genéricos, né, sintéticos, eh, que ela acho que hoje já deve estar uns 70% do mercado nacional hoje é atendido por produção doméstica. 70%? É. Eh, e vacinas também, né, claro que não as vacinas mais inovadoras, a gente até tá trabalhando para isso, mas então de produção de vacinas, e aí principalmente os laboratórios públicos, Butantan, Fiocruz, né, eles também têm uma produção muito relevante, né. Então são áreas que o Brasil está bem, né. Eh, o que que o Brasil, tem que melhorar, vamos dizer, né. IFA, a gente é muito dependente de IFA, né, apesar de até os anos 80 a produção brasileira ser muito grande, hoje em dia ela não chega a 10% da necessidade nacional, né. E esses insumos vêm da onde? Eles estão concentrados em alguns países ou espalhados? Então, os 2 grandes, né, produtores aí que são a Índia e a China, né. E IFAs mais sofisticados, né,
mais complexos, aí também Europa e Estados Unidos, né. Então e a gente importa de todos eles, né. Então o IFA, sem dúvida, é uma dependência, uma vulnerabilidade muito grande que o Brasil tem, né. Eh, Depois na área de dispositivos médicos também a gente tem uma produção, relevante em algumas áreas, mas quando a gente parte para, por exemplo, equipamentos mais complexos, aí a tecnologia fundamentalmente é estrangeira, né, a gente importa muito. Então até tem alguma produção no país, mas o desenvolvimento da tecnologia tem sido fundamentalmente fora. Então é outra vulnerabilidade, até porque o preço, né, desses equipamentos é muito grande. Então o resultado, né, em termos de balança comercial hoje, é é preocupante, né. Ele, ao longo dos últimos pelo menos 20 anos, ele só vem piorando, né. O volume de produção e de exportação, ele até cresce, né, mas num nível, eh, mais baixo, enquanto que o volume de importação cresce muito, um volume muito grande, assim, né. E aí na pandemia ele mudou de patamar, né, ele deu um salto, só que depois da pandemia ele não voltou para o patamar anterior, ele segue muito alto, né. Então é isso, a gente vê que a produção brasileira está aumentando, as exportações também aumentam, mas o ritmo das importações aumenta muito mais, né. Fundamentalmente nesses setores mais tecnologicamente mais complexos, né. E aí, um deles também que eu não citei, que eu acho que vale a pena, é o dos medicamentos, né. Medicamentos, terapias, enfim, biológicos avançados que têm um custo muito alto, né. E que cada vez mais os tratamentos migram para esse tipo de medicamento que ele é muito mais, personalizado, né, e que tem uma eficácia maior. Então, enfim, acho que a gente vai entrar em políticas, né, para como é que a gente pode trabalhar isso, mas esse é o cenário, né. Diego, então os 3 pilares a gente tem a vulnerabilidade que você trouxe. Além da questão nos medicamentos do custo, ainda mais com a judicialização da saúde, nos outros 2 pilares, insumos e maquinários, que também, claro, envolve o custo. Quando você diz vulnerabilidade, você se refere ao quê? A quebra da cadeia produtiva, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, a variação cambial, quais são os riscos reais e, no seu entender, como é que a gente consegue mitigar? Tá. Eu acho que, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa, né, em pelo menos 2 cenários. Um são essas crises sanitárias internacionais, né, como foi o caso da pandemia, Uhum. eh, em que aí o produtor de IFA ou da vacina, ele escolheu, obviamente, privilegiar a sua própria população e depois ele pôde escolher a quem ele privilegiava na venda, né. E o país que não produz tem que ficar ali Sim. quase que implorando, né. Então essa é uma vulnerabilidade, né. E que serve para IFA, serve para vacina, serve para antibióticos, por exemplo, né, e serve para equipamentos médicos, né. O que, em alguma medida, o genérico, quebra essa fragilidade e vulnerabilidade quando a gente fala de medicamentos, certo? Certo. Não Embora insumos e nem é, maquinários, mas embora no eles medicamento ele vai depender também do insumo. é. Então, o ideal seria pensar a cadeia como um todo, né. Eh, e o outro tipo de vulnerabilidade num cenário, né, cada vez mais ela se apresenta num cenário geopolítico mais turbulento, né. Então, casos eventualmente de guerras, eh, que aí seja para o lado de aliança, seja para o lado de corte mesmo de rotas de comércio, esse tipo de coisa, pode gerar, desabastecimento e é um tipo de vulnerabilidade que a gente tem que estar cada vez mais preparado, né. Então esses são pelo menos 2 grandes vulnerabilidades aí que precisariam ser tratadas. E aí, a outra parte da tua pergunta é como trabalhar isso, né. Eu acho que é isso, seria, na linha, né, até que você mencionou, assim, de grandes pactos, né, de pensar o país. A gente ter efetivamente
um planejamento desse tipo, olha, o que considerando o SUS, né, que o que a gente tem hoje do SUS, as necessidades, os custos dos medicamentos, tudo isso, considerando a produção que a gente já tem no país e considerando essas áreas que são vulneráveis para eventuais, momentos, né, de crise, o que é fundamental que a gente produza no país, né. Sim. Então, que a gente vai precisar e que também, assim, no sentido de uma coisa que a gente, né, trabalha um pouco lá no MIDIC, o que a gente já faz e tem condições de dar um passo além, né. A gente já é competitivo, já exporta, já tem uma produção relevante, mas consegue dar um passo além tecnologicamente, né. Então, e aí fazer um grande estudo, assim, definir, ó, isso aqui é fundamental que a gente produza no Brasil, né, por necessidade do país e por capacidade, por, né, potencial competitivo que a gente tem. E a partir daí encadear as políticas em torno disso, né. Depois a gente pode, se você quiser, entrar em que políticas, né, e tal, e como é que andam essas políticas, mas eu pensaria que a gente precisaria partir desse grande diagnóstico, né. Diego, só para entender um ponto, com a enorme demanda do SUS, da saúde complementar também, mas a enorme demanda do SUS, ah, qual que é o gargalo efetivo nos 3 pilares? Porque os insumos, a gente não tem os elementos no Brasil para produzir, ou a gente não tem uma cadeia produtiva organizada. E no sentido dos equipamentos, já que nos medicamentos a gente tem a opção dos genéricos, nos equipamentos para tratamentos, a gente tem alguma opção similar para nacionalizar essas tecnologias ou não tem essa previsão, legal? O que normalmente o caminho que se trilha seria pensar, na cadeia toda, assim, né, que, vamos dizer assim, ter uma estrutura forte de pesquisa, de ciência e tecnologia, e de formação de recursos humanos, né. Aí a tradução disso para a indústria, aí precisa ter uma indústria forte, e aí casando no final com o mercado, né, e aí entra, por exemplo, né, a questão do SUS também, no sentido de compras públicas, para chegar num quarto passo que seria a internacionalização, né. Eu acho que assim, no primeiro pilar, o Brasil, tá bastante bem. O Brasil é um dos países que mais produz ciência na área de saúde. Sem dúvida, Que está entre bom. os 10 assim, né. E é uma grande área que o Brasil, eu acho que saúde e área de alimentos, enfim, agrária e tal, são as áreas que o Brasil mais produz ciência. Quais são os players que estão nessa área? São as universidades, tem centros de pesquisa, da onde vem o fomento? Contextualiza para a gente. É isso, tem as universidades, né, tem universidades brasileiras muito fortes aí na área de saúde, eh, e que produzem muito, né, em termos de publicação em artigos internacionais, o Brasil sem dúvida é um dos recordistas, assim. Então universidades, e aí fundamentalmente públicas, né, as universidades públicas brasileiras são muito fortes na área de saúde. Tem ICTs, bastante robustos no Brasil também, né, e aí como eu citei o caso das vacinas, se pegar o Instituto Butantan e a Fiocruz, são instituições, assim, né, que estão entre os maiores produtores de vacina do mundo, por exemplo, né, e que fazem muito, P&D. E nessa parte o fomento vem, né, de instituições como o CNPq, eh a tradução da pesquisa pra aplicação, pra inovação, né, tem um recurso muito relevante da FINEP, né, o FNDCT, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, é um fundo que tem muito recurso, né. Então o CNPq, tem a FINEP, tem a Embrapi, que é uma iniciativa muito interessante que congrega, né, É empresas. a Embrapa em tecnologia. Pois é. Com, né, esse desenho tripartite, assim, né, da empresa, a ICT e o governo, né, trabalhando. E depois, quando chega na parte da produção, aí tem o BNDES, né, que também é um banco que
tem uma robustez muito relevante, e que aí, enfim, fecharia esse ciclo, né. O que eu acho que falta, e, né, isso é público, assim, esse diagnóstico, é essa tradução da pesquisa, da ciência para aplicação, né. Ao mesmo tempo que o Brasil é muito bom em ciência, em termos de inovação, que é a aplicação disso, né, em produtos efetivos para a área da saúde, ele está bem mais atrás, né. Eu acho que a posição daí já é 60, 70, né, ao invés de estar entre os 10 aí. E aonde está o gargalo? Qual que é o problema ali? A universidade e os centros de pesquisa trabalham distantes do setor privado? O que você enxerga que poderia melhorar? Como é que você melhoraria esse elo? Sim, sem dúvida. Eu acho, né, que a pesquisa básica, assim, ela, trabalha muito menos próxima da empresa do que ela poderia, né. Tá. E a empresa também, eu acho que a empresa brasileira, ela da área da saúde, ela precisaria fazer um esforço maior do que ela faz para estar interagindo mais com a pesquisa, né. E aí o que talvez um dos caminhos que se poderia pensar é isso, é o direcionamento dos recursos, né, de que talvez o recurso seja mais vinculado à aplicação, não apenas à produção da ciência para publicação de um paper, mas à A inovação em aplicação si. disso, né, num projeto com uma empresa nacional, né. Esse ponto genial, Diego. Então a gente conversou aqui sobre o link entre pesquisa e inovação de fato, ciência aplicada. Agora para ganhar escala, o que que você enxerga que a gente poderia desenvolver ou fomentar? Talvez usar o SUS como um garantidor de compra? Como é que você vê sair de um protótipo para uma escala de produção a ponto de ser competitivo com os players internacionais? Uhum. É, tem alguns programas do governo aí que eles têm trabalhado nessa linha, né, então, tem um programa que ele é já mais consagrado um pouco, né, por já estar há mais tempo aí, que são as PDPs, a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, né, que envolve, eh, um laboratório público, em muitos casos uma empresa nacional, e também uma empresa estrangeira que vai transferir a tecnologia, né. Então, e que u ultimamente uma coisa acho que bastante positiva que a gente tem visto é cada vez mais também projetos, não só de transferência de tecnologia de fora, mas desenvolvimento da tecnologia aqui, Sim. né. Sim. E aí nessa parceria da empresa privada com o laboratório público. Pra em última ana e com a garantia de compra, o lado do Estado, vamos dizer, né, no processo é a garantia de compra daí. Então, a gente garante que para esses produtos que o Ministério da Saúde define como estratégicos, a gente vai ter produção no país e a gente vai dominar a tecnologia para essa produção, né. Um outro programa meio que irmão desse que, né, foi lançado também pelo Ministério foi o PEDIL, que é o irmão para inovação local justamente, né, que é para esses TRLs, a princípio, mais altos, o processo de desenvolvimento tecnológico mais avançado. Eh, Ao mesmo tempo, né, agora, para ser bem objetivo, assim, o que, na minha opinião, o que falta para, esse escalonamento, né, é a gente ter indústrias fortes no Brasil, né. Eh eu acredito muito, né, que o desenvolvimento de um país passa pelo desenvolvimento da indústria, né. O desenvolvimento tecnológico, industrial, na minha opinião, é um motor que acaba gerando desenvolvimento para todo o restante das áreas do país. Então o que que a gente precisa? É fortalecer empresas que produzam no país, né. Além de programas como esse, né, tem, iniciativas, por exemplo, na área de, margem de preferência e exigência de conteúdo nacional. Então, assim, se produzir um medicamento ou dispositivo médico, no país, tem lá uma margem que, a princípio, 10% a mais no preço, ainda assim
ele vence o processo licitatório. Se além de produzir, ele também desenvolver no país, passa uma margem que pode chegar a 20%, né. Então, é a utilização de instrumentos de compra pública para o desenvolvimento produtivo e tecnológico, né. E assim, enfim, há várias outras iniciativas, né, mas eu acho que o grande objetivo, em última análise, é poder dar essa escala, esse desenvolvimento, tecnológico e produtivo para ganhar uma escala, para de preferência, né, o processo todo está desenhado para ali na frente ele não estar mais dependente daí do Estado. O Estado ser esse terceiro passo, né, para ele firmar e poder dar o quarto passo, que é se internacionalizar, ser competitivo internacionalmente, não precisar mais de políticas públicas, né, que para sua que aí o Estado pode se voltar a ajudar outros, né, outras A fomentar empresas, outras outros áreas, outros setores. e aí ele vai brigar lá fora, ele, vamos dizer, virou cachorro grande, né. Mas, nesse estágio aí, essas políticas industriais, pelo menos o que a gente viu em Estados Unidos, na história, né, da Europa, a Ásia, agora mais recentemente, muito claramente, essa política industrial perene de apoio a chegar nesse nível, foi fundamental em todos eles, né. Agora, Diego, como é que a gente justifica o funding, o financiamento? Porque o SUS tem um problema de caixa. Quando a gente aumenta o custo da saúde, fomentando um setor com esses benefícios fiscais ou benefícios nas compras públicas, de tolerâncias de 10 a 20% em cima do preço se produzido no Brasil, Uhum. a gente justifica isso como uma questão de segurança nacional, como uma política de industrialização, como uma política de competitividade nacional para gerar grandes players para exportar. Como é que só para o público entender, como é que você justifica esse custo e se ele é temporário, como você mesmo disse? Não, eu acho que você já deu a resposta, né. Eu acho que tanto pela necessidade, né, da vulnerabilidade de o país não ficar que em última análise a ausência da produção, em alguns casos pode ser a morte do cidadão, né, que infelizmente no caso da pandemia foi muito alto, né. Eh, Justamente por a gente não deter a produção e a tecnologia, né, daqueles produtos que seriam capazes de salvar, né, as vidas. Eh, então, eu acho que esse é um lado e o outro é esse, a gente ter uma indústria forte, ela, gera empregos, né, e na área da saúde são empregos de muita qualidade, né. Ela gera, consequentemente impostos que aí retornam ao orçamento do estado, enquanto que se comprar o produto de fora, pode ser um pouco mais barato, mas vai o emprego vai estar lá fora, o imposto gerado vai estar lá fora, né, Ou seja, o ganho sistêmico e a segurança justificam esse investimento do Estado. eu pelo menos entendo que sim, né. Mas eu sei que há divergências de ponto de vistas aí, né, mas eu acho que se botar tudo isso na ponta do lápis a gente vê que vale a pena, né. E Diego, para a gente usar alguns exemplos nacionais para tentar extrapolar isso para outros setores da indústria. Quando a gente produz vacina aqui no Brasil, e você trouxe um exemplo muito legal por exemplo, do Instituto Butantan, de pegar a tecnologia e o insumo fora, se não é produzido no Brasil, mas produzir de fato no Brasil, ganhando escala, diminuindo o preço e gerando emprego, renda no país. O que que falta para esse exemplo do Butantan ser seguido em outros setores? Ou que setores ainda não conseguem fazer esse mesmo modelo? É, esse esse modelo, por exemplo, né, de política aí que transfere tecnologia e aí garante com a compra pública, ele, serve não só para o produto final, mas para o IFA, para o insumo, Ah, sim. né. Para o insumo também. Isso. Então o insumo, tanto de uma vacina, né, que é um insumo, biológico, quanto de um medicamento sintético, por exemplo, a transferência desse que é o chamado componente tecnológico crítico, ela é essencial para aprovação do projeto, né.
Infelizmente, o setor de equipamento médico, esse tipo de política não casou muito bem para o setor, né. Eh, então, para esse setor, aí acaba entrando essas outras políticas, por exemplo, né, de, margem de preferência, exigência de conteúdo nacional, eh mas realmente esse desenho da transferência tecnológica, eu acho que são, se eu não me engano, é algo do tipo 2 projetos apenas, assim, que acabaram pegando e dando certo, né. Então é isso, dá para ver que cada setor tem que ter uma estratégia diferente aí, né. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso que está bastante adiantado, assim, que eu acho que tem um potencial bacana também de dar um impulso para a indústria brasileira de saúde, é o PL 2583 de 2020, que ele é da época da pandemia, que ele cria a figura das empresas estratégicas de saúde, baseado na experiência das empresas estratégicas de defesa, Hum. né. Então, assim, se a empresa produz no Brasil, desenvolve no Brasil, emprega no Tem Brasil, que transferir tecnologia. gera impostos, ela vai ter uma gama de instrumentos aí de apoio. Eh, um deles é a compra pública, né, que no caso do Brasil, na área de saúde, ela é um instrumento fundamental. O SUS, né, é um dos únicos, assim, grandes sistemas universais de saúde, então o poder de compra que ele tem é muito grande. Eh, e aí o poder de gerar esses efeitos na produção, no desenvolvimento tecnológico é muito grande. Poderia ser melhor, precisaria ser aperfeiçoado, né, no sentido de que há muita coisa de repasse de recurso e daí a compra lá na ponta, no estado, no município, está descasada com a política industrial, ou a emenda parlamentar, que hoje na saúde é muito importante, também está descasado. Então, ainda tem muito que avançar nesse processo, assim, de pensar mais estrategicamente o sistema, né, e fazer uma coisa que eu acho que o Brasil tinha, né, nas décadas aí de 60, 70, até 80, depois abandonou, que é ter a política industrial como uma prioridade, né, do país, assim. Então, no desenho das estruturas, das políticas, da destinação dos recursos, dos fluxos e tal, eh, a política industrial voltar a ser uma prioridade, como ela foi e que é o que gerou o que a gente tem de indústria hoje, basicamente dá para dizer, né. Então você está trazendo que um dos tópicos para serem discutidos no observatório é como melhorar o poder de compra do SUS, para orientar e fomentar a política industrial de longa duração e para tentar nesse empurrão, tentar ganhar benefícios como outros países fizeram, por exemplo, como a China, que ofereciam seu mercado consumidor de acordo a condições de transferência de tecnologia e desenvolvimento da indústria local, é isso. Você acha que isso é um tema de discussão estratégica para o país, para o observatório? Acho que sim, sem dúvida, né. E corrigir coisas como, que são absurdas, que são contrárias ao desenvolvimento, né, industrial do país, como, Como por exemplo? por exemplo, no a gente tem um sistema de tributação que, em muitos casos, ele privilegia a compra do produto no exterior, né, porque o produto vem isento, a entidade é imune, não paga imposto de importação, então o produto entra sem pagar imposto nenhum, enquanto que se comprar o produto nacional, ele vem com toda a carga, né. Então isso, em parte, grande parte, assim, a gente acredita que na maior parte, a reforma tributária, né, ela resolveu, tem ainda uma parte aí que precisa ainda tratar, mas há absurdos desse tipo, né, que a gente está privilegiando, está onerando o produto nacional, quer dizer, uma antipolítica industrial, né. Aumenta o custo, É, de certa forma desestimula a produção nacional, estimula a importação. é, é. Na área de medicamentos, a gente fez um trabalho aí também que, assim, eh, a esse setor é um dos poucos que tem o preço regulado, né, e não é só no Brasil, assim, esse é o padrão do mundo.
Entre os grandes países, a principal exceção eram os Estados Unidos, e que aí o Trump agora tá criando uma regulação própria dele lá, que a gente está curioso para ver o que que vai dar. Mas enfim, o padrão internacional é regular, né, e o Brasil também regula. A regulação era de 2004, então estava bastante defasada, né, e ela é de uma época em que a produção nacional de medicamentos era muito pequena, né. Então, fundamentalmente, o sistema regulatório era voltado para preço, para menor preço, para que se no Brasil a gente pagasse de preferência o menor preço possível, né. Eh, Só que isso desincentivava também aí a inovação, né. Por que que se eu produzo esse medicamento com esse IFA, e eu trabalhar para melhorar ele, né, investir em inovação e acabar saindo um produto melhor, eu vou ganhar o mesmo preço, né. Era o limite de preço dos 2 acabava sendo o mesmo, então era um desincentivo. E a gente, trabalhou dentro do governo aí para criar, e foi lançado agora em dezembro, uma nova, regulamentação que mudou, né. Tem a questão de se buscar sempre um preço baixo para o consumidor, né, para o sistema público de saúde, mas tem um incentivo à inovação, se for feita no país, né. Então, o medicamento que for, desenvolvido e produzido no Brasil, tem regras mais benéficas, né. E tem todo um regramento para evitar o impacto no preço para o consumidor, né, então tem que ter competição e tal, mas a empresa tem uma flexibilidade maior de ela própria definir o seu preço, né. E aí com isso a gente espera que o Brasil passe, né, de ser hoje um grande produtor de genéricos para cada vez mais um produtor de medicamentos com inovação incremental e, se possível, inovação radical, né. Gerar novas moléculas no Brasil e botar a nossa indústria, na ponta, né. É uma indústria que assim, os tamanhos, os números são absurdos, né. Então se a gente pega as grandes farmacêuticas internacionais, elas têm um faturamento, assim, que tanto é que a Novo Nordisk tinha um faturamento maior do que o PIB da Dinamarca, né. Sim, acabou mexendo com a moeda. É, então é de uma grandeza, assim, absurda. Mas a gente hoje tem farmacêuticas nacionais que, em nível de porte de empresas nacionais, elas são muito grandes, né, muito relevantes já. E lá fora ainda são pequenas, mas a gente vê que estão crescendo, né. Então o que a gente quer é isso, que a gente passe a ser cada vez mais uma indústria de genéticos para uma indústria inovadora, né, esse é o objetivo. E Diego, falando um pouco de futuro, a medicina, pelo menos o que se espera para o futuro, que ela fique cada vez mais tailor-made, personalista. Você conseguir desenvolver o remédio certo para o indivíduo. Só que o custo desses medicamentos, por terem um alto custo de desenvolvimento, eles são altos e há uma judicialização crescente no Brasil para acesso a esses medicamentos. Como é que o Brasil consegue aproveitar esse salto tecnológico para criar essa indústria também no Brasil, trazer esse benefício para a população e ser um player exportador disso? Porque daí é outro nível de desenvolvimento científico, tecnológico. O que que o Brasil já tem, sendo pensado e para onde o investimento está indo? Tá. Eu acho que é isso, né, tem essas políticas aí que, por exemplo, hoje, o que a gente tem de produção de IFA, eh, não só sintético, mas também biológico, né, que são cada vez mais esses medicamentos mais caros e mais, que nem você disse, né, tailor-made, assim, mais customizado e tal. Eh, a gente tem esses programas de transferência de tecnologia, né, que hoje em dia a gente já tem várias empresas nacionais, que estão, eh, elas, assim, aprenderam a receita, né, e já estão conseguindo, reproduzir. E que agora o próximo passo que se espera é que aí elas, né, com essas outras políticas para o investimento em inovação, elas passem a cada vez mais gerar, né. Que aí entra também essas políticas de financiamento, então, por exemplo, o BNDES
no mais de inovação, né, com taxas TR, muito mais favorecidas. O fundo do FMDCT cada vez mais robusto, né, e aí o investimento da Finep com editais cada vez mais recorrentes para esse investimento em P&D nas empresas. Um sistema regulatório que a gente também trabalhou na Anvisa, né, porque as empresas estavam dizendo assim: "Olha, eu estou investindo, estou gerando novos produtos", mas aí quando está chegando na Anvisa, a fila para o registro está absurdamente longa. Como é que pode ter aí um gargalo, E né? aí vira um gargalo, né. Então assim, eh, não só nós lá no MIDIC, mas Ministério da Saúde, MGI, Casa Civil, então a gente fez um esforço. A Anvisa talvez seja o órgão que mais está recebendo novos servidores, né. O número preciso, eu acho que já passaram de 400 novos, entre já que assumiram ou cargos novos criados, e aí que com concursos agora vão ser. Mas a gente tem uma dimensão de quanto seria o ideal para dar a velocidade que o processo regular pede desse ponto? Tá. A nova diretoria da Anvisa se comprometeu não só esses novos servidores, mas esforços adicionais que eles estão fazendo lá, até o final do ano, eles estarem com as filas seguindo os prazos legais, né, então Excelente notícia. é, então isso a gente espera muito, né. E ao mesmo tempo uma outra grande expectativa que a gente tem dessa nova diretoria da Anvisa é nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, as agências reguladoras, elas dão um apoio muito grande para a inovação no país, né. É o setor mais regulado do mundo, assim, então a regulação é essencial. E o que a gente vê é que muitas pesquisas acabam lá na frente vendo: "Ah, não seguiu, né, os passos que a regulação exige". E aí elas têm que retroceder, vários passos, né, então o que a gente sempre pediu para a Anvisa é, por favor, né, façam esse apoio ao desenvolvimento de produtos inovadores no Brasil. E a resposta sempre é: "A gente não tem gente, né, a gente não está dando conta nem de fazer o registro, então como é que vai fazer o apoio à inovação?". E é um gargalo relativamente mais equacionável, Isso, né, porque é um investimento, eh, razoável, treinamento, qualificação, contratação, treinamento e isso. qualificação. E ao mesmo tempo entrar com TI, Sim, claro. inteligência artificial, né, que isso Para também está otimizar os para processos. otimizar os processos, né, que hoje qualquer área isso é fundamental e na agência reguladora também, né, então isso também esse apoio está tendo desde o Ministério da Saúde até lá no próprio MIDIC via BDI, para contratação de programas, sistemas, começar a rodar robôs lá para ajudar no processo. Eh, então, isso, a gente tem uma agência reguladora também mais voltada à inovação. Então é isso, tem uma série de iniciativas aí, né, o novo marco da pesquisa clínica, que era também uma demanda muito grande, né, e que a gente espera que o novo marco ele possa, fomentar o maior número de casos, né, de produtos com a pesquisa clínica sendo desenvolvido no Brasil, que aí não só favorece as empresas aqui, mas aos pacientes, né, que vão poder participar de processos, desenvolvimento de novos medicamentos. O Ministério da Saúde está lançando um grande programa de inovação radical, né, envolvendo o CNPq, que é uma joia brasileira, assim, né, em termos de desenvolvimento. Aquele núcleo todo ali de Campinas é um tesouro, né, e a É partir uma ilha de daí excelência, né. é, gerar novos hubs, assim, para fazer essa articulação com a indústria, para desenvolver inovação radical no país, né. Então, assim, a impressão que dá é que uma série de novos instrumentos foram ou retomados ou iniciados, né. O retorno que a gente tem tido da indústria é muito favorável, assim, né, de que a indústria está muito satisfeita com esses instrumentos todos andando. Mas claro, as condições macroeconômicas também têm que ajudar, né, de impostos em cima da empresa, de juro alto demais, enfim, tudo isso atrapalha, né. Custo do capital, risco do Isso, Brasil. é. Agora, Diego, um leapfrog, né, um grande salto, hã,
Você acredita que possa vir através de parcerias? A gente viu o governo federal anunciando no guarda-chuva do BRICS, uma parceria com o governo chinês para trazer tecnologia, inteligência artificial para os hospitais. Uhum. Você acha que a gente consegue, porque o problema do SUS é o financiamento do SUS, porque talvez depois do voto livre, desde a democratização, o SUS seja a maior conquista da sociedade. Você acha que essas parcerias podem talvez encurtar as etapas e trazer tecnologia de ponta para os pontos de atendimento? O que que você enxerga? Onde está o valor disso? É, não, que elas têm um potencial grande, com certeza tem, né. Eu acho que é isso, o ideal é pensar as parcerias numa linha de que a tecnologia, em alguma forma, empresas nacionais têm que estar envolvidas para receber isso, né, e se capacitar ali na frente, e tá andando pela com as suas próprias pernas, né. Eh, o ideal é que a tecnologia não fique só lá fora, que se o Estado entrar para apoiar, de que a tecnologia efetivamente, né, seja incorporada aqui. Eh, eu diria até assim, que se a empresa for vendida aí, porque a gente já viu casos desse tipo, né, o Estado apoia a transferência acontece e a empresa lá de fora vem e compra daqui. Aí não vale, né. Então, com mecanismos de que, de alguma forma, ela tem que transferir aí de novo essa tecnologia para outra empresa nacional, né. Enfim, eu acho que é um mecanismo sem dúvida muito, muito útil, tem um potencial muito grande, mas a gente tem que desenhar de uma forma que empresas nacionais, dominem essa tecnologia, né. E e de que se elas forem vendidas, elas passem para outra outra empresa que vai produzir aqui. Criar mecanismos que a gente desenvolva a indústria nacional É, no mesmo nível de tecnologia e competitividade da indústria que está acessando a gente. isso, é. Pensando no Para a gente fechar, pensando nos próximos 25 anos, acho que um ponto que o senhor você deixou claro é ter uma política clara de industrialização para o setor de saúde, usando o gigante que é o sistema único. O que mais você enxergaria que a gente não poderia errar, pensando nesse longo prazo? É. Eu acho que talvez isso, desenhar bem, claro que o mercado tem um papel fundamental nisso também, né, mas o Estado tem que ter também essa, não sozinho, de preferência junto, né, com os atores, assim, de dar o norte, né, e mostrar onde é que a gente quer chegar. Nesse sentido até a NIB é um pouco desenhada nessa linha, né, naquele framework, assim, que é uma das grandes expoentes é a economista Mariana Mazzucato, né, que ela fala da então o Estado aponta: "Ó, a gente quer chegar lá e o objetivo não é só o desenvolvimento industrial, é um impacto social disso". Eh, e aí os atores todos eles sabem para onde é que, né, e as políticas e as ferramentas, os instrumentos todos, voltados para a mesma direção. Daí no caso da NIB foram 6 missões, uma delas específica para a saúde, voltada para ampliar, passar hoje que está em 45, tentar chegar a 70% de produção nacional dos bens que o país precisa, né, na área de saúde. Eh, e aí foi lançada uma matriz, né, de desafios e estratégicos, de produtivos e tecnológicos pelo Ministério da Saúde. Eu acho que o caminho é um pouco por aí, eu acho que precisaria aperfeiçoamento e talvez ser um pouco mais cirúrgico, assim, no aonde a gente quer chegar, e aí a gente alinhar esses atores todos, né, garantir que o Ministério da Saúde, a Finep, o BNDES, o MIDIC, enfim, o Embrapi, CNPq, todo mundo vai estar apontando para lá, né. E nessa linha de avançar no desenvolvimento tecnológico, né, das cadeias desses produtos que a gente acha que a gente tem condições, a gente tem necessidade e que a gente vai conseguir chegar num ponto em que vai produzir não só para atender essas nossas necessidades, mas para vender para o mundo de uma forma competitiva, né. O que não é fácil com a China, né, do jeito que é. Para qualquer indústria hoje, né, competir com a China é um desafio muito grande. É um parceiro competitivo imbatível, difícil de Nossa senhora.
Tanto é que é isso, eu acho que, né, os Estados Unidos, a Europa, todo mundo está vendo que se não fizer em parte o que os asiáticos estão fazendo, vai acabar com a indústria. Que foi um dos motivos da Alemanha criar a indústria 4.0, né, mecanizar bem Pois é. a sua indústria, porque para competir com a produção asiática, É, é. precisa ter tecnologia de ponta, né. Isso, e numa escala fenomenal, né. Agora diga um ponto que a gente não passou, como é que a gente faz para não perder os nossos cérebros, que bons pesquisadores não saiam ou não deixem de pesquisar também no Brasil, e como atrair essas grandes cabeças do mundo para desenvolverem pesquisa aqui ou, coproduzir? Uhum. Eu acho que até o ministério, né, o MCTI aí, da Ciência, Tecnologia e Inovação tá, né, preocupado, pensando, lançou inclusive programas para isso, né, até para aproveitar esse momento em que os Estados Unidos, por exemplo, deixou de financiar pesquisas super relevantes como vacina de, mRNA, né, e tal. Então a gente tentar trazer brasileiros que estão, né, nesse nível aí lá fora e outros estrangeiros, né. Mas eu acho que é isso, talvez essa perspectiva de saber: "Olha, né, a gente tem tem aqui, né, objetivos de país, que envolvem não apenas a pesquisa, mas isso está junto com a indústria", né, então quer dizer, você talvez não vai vir para cá só para ficar lá na universidade pesquisando, recebendo uma bolsa para publicar um paper. Não, se vai fazer parte de uma coisa muito maior, De né. um projeto claro, de Isso, longo prazo e com ecossistema favorável a isso. isso, e que vai ter as oportunidades tanto na pesquisa, quanto na inovação, na ponta, na empresa, né. E que o próprio governo, né, vai estar precisando também, né, do teu conhecimento para desenhar melhor essas políticas. No caso da NIB agora, a gente, criou algumas cadeias, né, prioritárias, assim, com base em uma série toda de indicadores, e a gente está construindo os objetivos nessa linha, assim, né. Tem ali representantes de governo, tem representantes da indústria, tem representantes da academia, das ICTs, todo mundo discutindo junto e definindo o que que a gente quer. Então aí todo mundo mandou suas sugestões. Genial. Aí, vamos lá, então agora todo mundo vai votar, a gente vai democraticamente aí selecionar quais são as mais importantes. Todo mundo votou, e aí estão lá selecionadas as prioridades desse conjunto todo de atores, né. E a princípio é para lá que a gente vai, assim, né, o nosso ministro, vice-presidente, ele disse: "Olha, selecione as prioridades que essas eu mesmo vou me comprometer que a gente implemente", né. Você está otimista. Então, assim, eu acho que está caminhando, né. Eu gostaria que a política industrial tivesse muito mais priorização do que ela tem, e aí não falo nesse governo, falo em todos Em política de Estado. os últimos que antecederam, né. E a minha esperança é um pouco assim, de que o pessoal olhe para fora, né, e veja, antes eram os asiáticos, hoje europeus, americanos, todo mundo está fazendo isso, né. Então, vamos subir nesse barco e vamos pensar o Brasil desse jeito também, né. Diego, super obrigado. Obrigado pela sua visão sistêmica e como você tem claro qual que é o rumo que a gente tem que fazer e como isso é benéfico não só para o país, para a competitividade do Brasil, mas também para o Sistema Único de Saúde. Maravilha. Não, eu que agradeço, a gente poder bater esse papo aí, trocar essa ideia, a gente está sempre à disposição. Genial, parabéns. Obrigado.